Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 89, onde Emmanuel intitula Bem-aventuranças. E o trecho de reflexão que Emmanuel nos traz, vamos encontrar então no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. E aqui ele vai falar justamente por causa de Jesus, né? Quando nós conseguimos nos separar, mas não é nos separar de excluir, é nos separar de entender do joio e do trigo, não é? O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Então, antes de imaginarmos conhecer o sentido das bem-aventuranças, é preciso colocar a reflexão. O que de fato ela nos traz, que mudança o Cristo nos propõe diante das bem-aventuranças. Nós sabemos ali que o Cristo não está nos colocando um convite qualquer, não está nos trazendo uma ideia qualquer. Ele pede uma mudança drástica de atitude, quando ele nos mostra ali as virtudes apresentadas nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Então, para isso, é preciso refletirmos sobre esses ensinamentos e não imaginarmos conhecê-los. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, quando ele vem trazer, Emmanuel nos traz que o título de bem-aventurado, a credencial de bem-aventurado, são para os verdadeiros fiéis, aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo, aqueles que estão dispostos a caminhar no serviço do Cristo. E o Cristo não disse que a estrada seria fácil, que não haveria sofrimento, muito pelo contrário. Ele categoriza ali que haverá sacrifício sim, haverá sofrimento. E é justamente esse sacrifício e esse sofrimento que será responsável por nos educar, a fim de que possamos evoluir passo a passo. Como ele coloca aqui, serão as bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. E surge então a necessidade de saber aceitar as dificuldades. Como ele coloca, para que nós possamos ser bem-aventurados, também é preciso saber sofrer. É o bem sofrer, não é? Porque nós sabemos que as dificuldades, quando ultrapassadas, nos levam a um degrau acima, nos oferecem novas oportunidades de aprendizado, de crescimento, mas é preciso saber viver com resignação, aceitando, compreendendo, olhando para os obstáculos e sabendo como é que eu posso tirar o proveito, como é que ele pode me levar a um degrau acima dentro da evolução espiritual. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Então, bem-aventurados vão ser aqueles que, mesmo diante da pobreza material, eles vão encontrar a alegria de viver, porque a alegria não se encontra nos bens materiais, muito pelo contrário. A verdadeira alegria, a verdade, ela é encontrada na recompensa espiritual. Também serão bem-aventurados aqueles que compreendem a necessidade de viver de modo simples, na simplicidade, na humildade, que somente assim, quando encontrarmos o nosso coração, então, a divina esperança é que nós vamos entender o que é felicidade. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Nós queremos então ali ser bem-aventurado, mas nós esquecemos de aderir, né, ao verdadeiro significado, a adesão sincera às sagradas obrigações. Nós queremos os créditos ou os débitos, os deveres ou as obrigações. Então,
quando nós queremos ser rotulados como bem-aventurados, nós estamos aceitando a aderir à sincera e sagrada obrigação do título? Muitas vezes não é fácil. Aliás, nunca é fácil. O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. O mestre, por todos os ensinamentos, como eixo principal do seu ensinamento, ele trazia ali as virtudes dos ensinamentos extraídos da bem-aventurança. A todo momento ele nos convidava a ser bem-aventurados. Mas qual de nós, inclusive nos dias de hoje, aceita caminhar por essa estrada estreita, não é? Mesmo que ele venha ali nos mostrando o tesouro de caminhar diante dos espinhos, nós preferimos caminhar nas portas largas da vida. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, ser visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, desvalam para a existência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quando se perdem da desmensura da ambição. Então, a maioria das pessoas menos favorecidas, e favorecidas aqui ele não está dizendo de bens materiais, ele está dizendo de fé. Aquelas pessoas que possuem pouca fé ou que não possuem a fé verdadeira, quando a dor convida, quando a dor chega, a dificuldade chega, começa a reclamar, murmurar, se desespera, não acredita ali nas bênçãos do Pai. Então é justamente nesse momento que nós precisamos olhar e encarar o obstáculo. Mas é justamente nesse momento que nós corremos e não queremos enfrentar então a dificuldade que nos assola naquele momento. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-na. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. E aqui ele vai trazer mais uma vez, em relação à bem-aventurança, que aqui na terra, nesse plano, nesse momento que nós estamos, muitos pobres e muitos aflitos. Muitos pobres de espírito, pobres de fé e por isso aflitos. Como ele coloca, ainda não são benditos, bem-vindos ao céu. Porque para se fazer parte do céu, do reino dos céus, do plano espiritual junto ao Pai, é preciso a renovação, a fé, a confiança, preciso entregar, é preciso ali viver, sentir, refletir, não apenas o estudar, é preciso também colocar em prática, experimentar, vivenciar. Possamos então olhar para essa passagem de Emmanuel, fortalecendo a nossa fé, entendendo ali e olhando com outros olhos, com outro olhar para as bem-aventuranças, e que os ensinamentos contidos nas bem-aventuranças possam ser o eixo principal da nossa vida e que possamos nos reformar a fim de nos sentirmos parte do reino de Deus. Muito obrigado.